Olá, meu povo, Deus abençoe sua vida. Fico muito feliz de você estar mais uma vez aqui comigo. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Mas antes, aquele pedido de sempre: não deixe de colocar o seu like, não deixe de compartilhar este vídeo com suas redes sociais, com seus contatos, e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É muito importante que você se inscreva, que isso traz crescimento. Quando você se inscreve no canal, deixa o seu like em cada um dos vídeos, o YouTube entende que há interesse da sua parte e ele vai melhorar a posição do meu canal na plataforma. Então, me ajude. O nosso objetivo maior é semear a palavra de Deus. Você fazendo isso, você vai estar me ajudando. E agora nós vamos para uma pequena vinheta e logo depois nós vamos para a mensagem da palavra do Senhor. Espere só um pouquinho. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Muito bem. Obrigado pela sua paciência, obrigado por esperar até aqui. Quero convidar você, se você tiver de posse da Bíblia, da Palavra de Deus, abra comigo no livro de João 14, verso 21. Evangelista João é o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, depois vem João. Capítulo 14, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém, queridos? O tema desta mensagem é 4 passos para uma vida com Deus. Nós lemos aqui uma passagem que Jesus deixa bem explicado que aquele que o ama cumpre os seus mandamentos e também será amado do Pai, do próprio Deus. E o tema da mensagem, que é esse 4 passos para uma vida com Deus, eu queria trazer para nós aqui neste dia algo da parte de Deus. Você conhece o significado da palavra vida? A primeira pergunta que eu te faço. Significado é modo de viver, conjunto de hábitos. Quando se fala na palavra vida, é isso que significa. Então, quando juntamos as palavras vida com Deus, nos referimos ao modo de viver, se comportar e fazer segundo a vontade de Deus. Quando nós falamos de vida com Deus, é uma vida totalmente diferente da vida com o mundo. Muitos tentam, mas devido aos seus hábitos e costumes, torna-se muito difícil conseguir viver esta vida com Deus. Seus mandamentos andam na contramão deste mundo, e quem deseja esta vida não pode viver a outra. O próprio Deus fala na sua palavra que não tem como você servir a 2 senhores. Se você faz a opção de viver com Deus, você não pode viver para o mundo. Agora, se você viver para o mundo, com certeza você não vai conseguir viver para Deus. E essa é uma questão muito importante que nós temos que tomar um cuidado muito grande. Quais passos temos que dar para viver uma vida com Deus? É o tema da nossa mensagem de hoje. Quais são os passos que você precisa dar para você viver uma vida com Deus? Lembrando que a vida com Deus, ela é uma vida que vem totalmente ao contrário da vida com o mundo. Você não vai conseguir ter uma vida com Deus tentando viver os prazeres deste mundo. Você não vai conseguir viver uma vida com Deus se você não renunciar às coisas deste mundo. Tudo o que nós vivemos com Deus tem que ser exclusivo dele. Não tem como nós vivermos uma vida dúbia, ou seja, em 2 direções, em 2 maneiras. Não tem como você viver a vida com Deus e ao mesmo tempo você viver a vida para este mundo. É totalmente contrário um do outro.
A vida com Deus é totalmente fora, contrário ao sistema que o mundo tem para nós. Então nós vamos ver aqui quais os passos que nós temos que dar para viver uma vida com Deus. O primeiro passo que eu tenho para nós neste dia é entregar-se totalmente a Ele. Aí é aquilo, não tem como você viver uma vida com Deus pela metade. Quando aqui fala entregar-se totalmente a Ele, é entregar-se diretamente a Jesus, é receber Jesus como teu Senhor primeiramente e também como teu Salvador. Quando você recebe alguém como Senhor, você passa de uma certa forma a viver vinculado a Ele, você passa a viver o que Ele quer que você viva. Quando nós vivemos para Deus, nós temos que viver aquilo que Deus tem para nós. Agora, se você quer viver os prazeres deste mundo, meu querido, aí não tem como. Você não vai conseguir viver para Deus e para o mundo, porque para você viver para Deus, você tem que renunciar ao mundo e vice-versa. Para você viver para o mundo, você vai ter que renunciar a Deus. Não tem outro jeito. Não tem como você viver uma vida tranquila, viver uma vida de vitórias, viver uma vida de abundância, servindo a Deus e servindo ao mundo. Você tem que escolher. É uma escolha que você só pode fazer em vida. Não tem como você escolher depois que partir daqui. Depois que você partiu daqui, já está definido para onde você vai, se você escolheu viver com Deus ou se você escolheu viver para o mundo. Tudo isso é uma questão de escolha. Aquilo que você escolher viver nesse tempo é o que você vai ter na eternidade. Então, entregar-se totalmente a Ele é o primeiro passo que você precisa para ter uma vida com Deus. O segundo passo é buscar conhecimento daquele que você decidiu vir seguir. Queridos, às vezes há um problema muito sério. A pessoa vem para uma igreja, talvez por causa do colega, do amigo, de alguém da família que o trouxe, e por causa daquela insistência daquela pessoa, aquela pessoa acaba aceitando Jesus, acaba começando uma caminhada dentro da igreja, se prepara para um batismo, mas talvez essa pessoa queira viver de uma forma totalmente própria dela. Ela não quer conhecimento de Jesus, ela não quer conhecimento de sua palavra. Então o que vai acontecer é que dentro de um breve tempo essa pessoa não estará mais vivendo com o Senhor. Porque quando nós decidimos entregar nossa vida ao Senhor, precisamos também conhecê-lo. Como você vai viver uma vida em abundância com alguém que você não conhece? A palavra de Deus diz, andarão dois juntos se não tiver concordância? Andarão dois juntos se não tiver algo de comum entre esses dois? Como é que eu posso querer andar com Cristo, com Deus, com o Senhor Jesus, se eu não concordo com aquilo que Ele tem para mim, ou não conheço e não sei o que é? Então, uma das principais coisas que eu preciso fazer, logo depois de conhecer ou de entregar a minha vida ao Senhor, é buscar conhecer essa pessoa, esse Senhor, a quem eu estou seguindo. Como que eu vou ter vida abundante se eu não conheço aquele a quem eu estou seguindo? Ou mesmo, como eu consigo continuar seguindo alguém que eu não conheço? Você já pensou que coisa terrível? Você está andando na rua, aí você vê uma pessoa, você fala, vou seguir aquela pessoa. Quem é aquela pessoa? Não sei. Por que você está seguindo? Também não sei. Daqui a um pouco de tempo você vai mudar o seu trajeto, porque aquela pessoa não tem interesse por ela, eu não conheço, não sei quem é. Então é muito importante que a gente entenda isso. É muito importante que eu e você que seguimos ao Senhor, conheçamos quem é este Senhor. E como nós vamos conhecer? Através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é uma coisa fascinante. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela é linda, maravilhosa, mas você precisa conhecê-la. Não adianta eu falar para você que a palavra de Deus é fascinante, maravilhosa, se você não buscar conhecer. Então é muito importante que a gente viva isso dessa forma. Quando você se entrega ao Senhor, você precisa buscar conhecer ao Senhor. Por quê? Aí você vai conhecer tudo que Ele tem para você. E isso só conhece através da sua palavra. Eu vejo cristãos, homens e mulheres, que fazem parte de um ministério,
Aí eu vou falar do meu próprio ministério. Não vou dizer para você que 100% dos cristãos vão querer viver ali, aprender a palavra de Deus, de ser uma pessoa conhecedora de teologia. Não, eu sei que muitas pessoas, talvez elas tenham outras coisas que são prioridades, e realmente a pessoa está fazendo uma faculdade, a pessoa está estudando, a pessoa muitas vezes ela não tem um bom entendimento, não domina bem o seu próprio conhecimento ali, o idioma brasileiro, português, a língua portuguesa. A pessoa precisaria primeiramente passar por uma escola pública para ela aprender a ler e escrever melhor, e ela não sabe. Às vezes uma pessoa dessa vai ter dificuldade de aprender a palavra de Deus, de frequentar uma escola bíblica, de frequentar uma faculdade de teologia. Mas isso também não são todas. Tem muita gente que tem capacidade, porém as pessoas não querem, ou seja, elas seguem a um Deus que elas não querem conhecer. Eu vejo isso porque, por exemplo, quando eu fiz seminário e quando eu fiz faculdade de teologia, ali, pelo tamanho do ministério que eu faço parte, eles eram para ter uma faculdade fantástica, enorme, com um número enorme de pessoas estudando, mas é o mínimo que estuda. É o mínimo de pessoas que procura uma faculdade teológica para aprender mais de Deus. E isso precisaria ser uma coisa muito mais forte dentro de nós. Por quê? Porque quando nós seguimos a Cristo, precisamos conhecê-lo. E como nós vamos conhecer? Aprendendo a sua palavra. Então, fica aqui a dica para você que quer seguir ao Senhor. Primeiramente, você precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E depois, busque conhecê-lo. Busque viver uma vida de proximidade com o Senhor. O terceiro tópico que eu tenho para nós: viver os mandamentos. Marcos 12, 30, 31 fala os 2 mandamentos que Jesus resumiu, ou seja, aqueles 10 mandamentos que estão no Velho Testamento, Jesus resumiu para 2: amar ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos são os mandamentos que você não pode deixar de vivê-los. Aí quando fala amar ao Senhor de todo o teu entendimento, todos aqueles 10 mandamentos que estão lá no Antigo Testamento, você vai ver que eles estão resumidos nesses 2: amar ao Senhor de todo o teu entendimento, de toda a força do teu coração, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos amar a Deus, precisamos conhecer o Senhor, precisamos conhecer a sua palavra, precisamos viver a sua palavra, e esses mandamentos têm que estar muito firmados, muito bem firmados dentro de nós. Não podemos perder isso, não podemos deixar de viver isso no nosso dia a dia. E aí nós temos também um 4º mandamento, um 4º passo, que é seguir a jornada até o fim, não desistir. Quantas pessoas desistem depois que elas entendem que a palavra de Deus, ela é uma coisa rica, mas ela tem os mandamentos que trazem algumas situações que as pessoas muitas vezes não querem. Primeiramente, as pessoas precisam renunciar ao mundo para poder viver na presença de Deus, e isso muitas vezes é uma coisa difícil para algumas pessoas, porque as pessoas, elas querem viver de uma forma que o mundo continue fazendo parte do seu dia a dia. Elas não renunciam às coisas desse mundo para viver as coisas de Deus, e aí realmente não tem condições, se torna muito difícil. Como é que eu e você podemos servir a Deus e servir ao mundo do mesmo jeito? Não tem como. Nós vamos acabar desagradando um ou outro, por isso tem que haver uma escolha. E para que eu e você não venhamos a desistir no meio do caminho, precisamos conhecer cada vez mais o Senhor. Precisamos fazer as nossas escolhas, precisamos fazer as nossas escolhas pautadas na justiça, na verdade, na palavra de Deus. Precisamos fazer as nossas escolhas entendendo que aqueles que dependem de nós, mais tarde será a sequência que nós vamos deixar. E se nós não fizermos essa escolha hoje, amanhã os nossos também não terão. Amanhã os nossos pequenos não terão aprendido sobre o amor de Deus, sobre as coisas maravilhosas que Ele faz.
e eles vão acabar também sendo alguém vítima das coisas deste mundo. Então, queridos, pense nisso aí. Pense nisso que eu falei para você neste momento, nesta mensagem. Você precisa entregar primeiramente a sua vida ao Senhor, se você quiser estar vivendo com Deus, uma vida com Deus. Primeiramente você tem que entregar a sua vida ao Senhor, reconhecer os seus erros, reconhecer suas fraquezas, reconhecer que é pecador, que precisa de salvação. Depois você precisa conhecer mais deste Deus que você vai seguir, conhecer deste Senhor que você está seguindo, porque não tem cabimento você seguir uma pessoa aleatoriamente sem saber o porquê. Então você precisa conhecer o Senhor. O terceiro é viver os mandamentos. Viva os mandamentos que o Senhor deixou. Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos resumem todos os 10 mandamentos que traz lá no livro de Êxodo, capítulo 20. E também conhecendo a Deus, tendo se entregue nas mãos do Senhor, conhecendo ao Senhor, vivendo os mandamentos, você não vai desistir. É o 4º passo, não desista. Não desista, não pare pelo meio do caminho. A palavra de Deus diz lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, se não me engano, versos 19 e 20, ele diz que tudo aquilo pelo qual nós somos vencidos, nos tornamos escravos dele. Se você permitir que o mundo vença esta batalha, você se torna escravo do mundo. E o que o mundo tem para você hoje? Fala para mim. Não precisa falar em voz alta, mas fale no teu coração mesmo. O que o mundo tem de bom para você? Com certeza você vai encontrar muitas coisas que você entende que seriam bons, mas lá no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu final são caminhos de morte. E o mundo, o que ele tem para você, vai ficar aqui, ele não tem nada para a eternidade, só a morte. Então pense nisso aí, antes de você tomar qualquer decisão. Lembre-se, e para a gente concluir, nós não devemos buscar o Senhor apenas nos tempos difíceis, buscar o Senhor em todo o tempo. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, 33, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Pense nisso. Pense que nós temos um tempo nessa terra muito curto, e talvez todos os prazeres que ela possa te apresentar não sejam bons. Por quê? Porque é um tempo tão curto, e lá na frente você vai ter que prestar conta a Deus. E quando você prestar conta a Deus, você vai ser cobrado, sabe? Não tem como. As nossas escolhas é que vão determinar o caminho que nós vamos seguir. Existem 2 caminhos que às vezes lá fora o mundo não vai aceitar muito, que é céu ou inferno. Para o diabo é uma maravilha o mundo dizer que o inferno é aqui mesmo, que o inferno não existe, que isso tudo é balela. Enquanto ele estiver na clandestinidade, ele continua operando na vida das pessoas, trazendo miséria, trazendo desgraça, fazendo com que as pessoas pequem cada vez mais. Por quê? Porque esse é o objetivo dele. E uma questão também muito importante: a pessoa que fica em cima do muro. Tem uma ilustração que eu costumo falar sobre a questão de cima do muro, que a pessoa que estava em cima do muro, o diabo não estava preocupado com ela. E aí alguém perguntou por que não havia essa preocupação. Porque Satanás falou: essa que está em cima do muro, a tendência dela é descer para o meu lado. Eu não tenho que me preocupar com ela, eu me preocupo com aquelas que estão do lado de lá. As que estão em cima do muro não tem problema, porque a qualquer momento ela cai para o lado de cá. Dificilmente ela vai cair para o lado do Deus Todo-Poderoso. Normalmente ela vai cair para o lado do inferno, vai cair para o lado do maligno. Então ele não está preocupado com esse que está em cima do muro. Então você que está em cima do muro, tome a sua decisão. Porque se você estiver em cima do muro, no momento da sua partida, não tem como você escolher para qual lado você quer. Você vai para o lado de lá mesmo. Então, pense nisso aí. Tome a decisão hoje de seguir ao Senhor, de andar com o Senhor.
Tome a decisão hoje de mudar a sua história, e através da mudança da sua história, o legado de vida que você vai deixar vai mudar a vida da tua família. Pense nisso. Esta é uma palavra de salvação, de cura da alma. É uma palavra para que você decida o que você quer para a eternidade. Pense nisso. Não adianta você ficar em cima do muro. Não adianta você ficar achando que o mundo lá fora tem coisas melhores para você. Busque no Senhor. Amém, queridos? Eu espero que você possa gravar esta mensagem no teu coração. Eu quero orar com você nesse momento e depois fazermos as nossas últimas considerações. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo teu imenso amor que é derramado sobre nós. E eu peço neste momento, papai, que cada uma das vidas que estão assistindo este vídeo, que elas possam neste dia, Senhor, tomar uma decisão, a decisão de seguir ao Senhor, de caminhar com o Senhor, mas que esta decisão também venha acompanhada de conhecê-lo melhor, de cumprir os seus mandamentos e de não desistir pelo meio do caminho. Que a tua graça e o teu poder seja derramado sobre cada uma dessas vidas. Que tudo, Senhor, seja para a glória do teu nome, é o que eu te peço neste momento e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos, muito obrigado por você estar até aqui comigo. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.